Olá pessoal, mais uma vez essa aula aqui especial, nesse tempo de corona, que Deus abençoe vocês. Então vamos prestar atenção para que vocês possam ter um pouquinho mais daquilo que a gente ministrou para vocês na segunda-feira. Começamos agora na parte prática da nossa homilética, que é a preparação do sermão, e estamos trabalhando agora os tipos de sermão, né? O sermão temático, tópico, ou sermão textual e o sermão expositivo. Então, nós vamos continuar hoje um pouquinho mais sobre o sermão temático, que foi o que nós começamos na segunda-feira. Então vou dar um pouquinho mais para vocês, e aí a próxima eu creio que a gente já começa no textual e passamos então depois para o expositivo. Gente, falar sobre composição de sermão, preparação de sermão é muito complicado, porque o nosso mundo, nós somos espirituais. Então, o trabalho do obreiro cristão, o trabalho do servo do Senhor para transmitir a palavra, ele tem algumas formas, algumas partes, né, algumas nuances, que ele se assemelha com um discurso empresarial, com um discurso de apresentação de uma mensagem para o público, até política, mas o nosso mundo é diferente. Então, quando a gente trabalha essa questão do sermão, é muito bom que a gente observe algumas técnicas, algumas orientações, alguns passos, mas a nossa vida como obreiro cristão é dependência total do Espírito Santo, é dependência da devoção da gente com o Senhor. A nossa antena está conectada, sabe? Aquele texto que o Senhor fala para nós assim, tudo que ligares. Eu acho que o homem de Deus, a mulher de Deus, o servo do Senhor, ele vive nessa conexão, essa conexão entre terra e céu, céu e terra. Ele vive nessa conexão de estar sintonizado. Uma das coisas que me fala muito ao coração é o fato de que o Senhor fala para nós que ele, na doação graciosa dele, ele diz que vai dar pastores segundo o coração. Então eu acho que essa conexão entre coração de Deus e coração do obreiro cristão, do pastor, do líder, é o diferencial para que a gente fique um pouco mais tranquilo quando a gente está assim dando palavras, passos, degraus ou métodos para se apresentar a palavra de Deus. Eu confesso para vocês que eu me sinto assim muito constrangido. Por quê? Porque são coisas que aparentemente elas são muito frias, são muito técnicas, e eu não consigo ver um servo de Deus mecânico, eu não consigo ver um servo de Deus formal, eu não consigo ver um servo de Deus obediente a técnicas para apresentar algo que ultrapassa a técnica. Porém, é necessário que observemos para que o nosso próprio ser se sinta mais seguro na apresentação da mensagem. Mas, por favor, nunca esqueçam desse pano de fundo da oração, da leitura da palavra, da devoção, ou seja, do seu momento a sós com Deus, do seu secreto, da sua busca, do seu pensar conectado, como Paulo fala aos Tessalonicenses, que o homem de Deus vive numa conexão direta, cara. Ele ora sem cessar. Então parece que Paulo trouxe essa máxima daquilo que acontece no céu em adoração, quando em Apocalipse capítulo 4 e 5 fala que os céus não param de receber glorificação dos seus seres diante do trono da glória de Deus. Então, tendo posto isso, eu me sinto mais tranquilo, porque eu sei que o sermão
que vai abençoar o povo, ele envolve metodologia, né, técnicas de hermenêutica, os passos da exegese, como nós já vimos aqui nas semanas passadas, né? E o meu esforço foi para mostrar para você que quando trabalhamos a exegese, de tirar do texto, é para forçar você a ter um quê de Sherlock Holmes espiritual, daquele que procura, daquele investigador, daquele detetive santo para escutar a palavra de Deus, mergulhar na palavra, buscando então o máximo que você puder do conhecimento da palavra na sua língua e quem sabe até você poder investigar um pouquinho, né, o que diz aquele sentido no tempo em que ela foi escrita, na língua que foi escrito aquele texto. A hermenêutica vem para trazer uma investigação, uma observação de fatos geográficos, culturais, né, políticos, sociais, em que nós estávamos, naquele texto que a gente está lendo, né, o versículo que nós queremos aplicar. E a homilética já é a preparação em si do discurso, né, da homilia, da oratória, daquilo que você vai falar. Então, esses cuidados nós precisamos ter na hora que a gente está preparando o sermão. Isso deve ser somatizado, né, em você na hora que você estiver preparando a palavra. A gente viu que essa palavra homilética é para nos levar à homilia, que é a oratória. Então, dentro desse conceito, é necessário que a gente faça essas observações que eu falei para vocês, que é a máxima da exegese e a máxima da hermenêutica, né? A investigação e a observação dos fatos. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui bem claro para você. A Bíblia fala lá em Marcos 9 que os discípulos de Jesus foram interrogados pelos fariseus e pelos circunstantes por que eles não jejuavam. Aliás, quero dar uma dica para você. Depois você pode entrar na live, no site lá do professor Mateus, e ele tem uma live especial sobre o jejum. E ele trata minuciosamente sobre essa palavra que eu estou dando exemplo para você. Mas só para a guisa de curiosidade, eles perguntaram e criticaram Jesus, dizendo: por que os seus discípulos e nem o Senhor jejua? E Jesus então traz para eles uma palavra muito interessante. Jesus fala assim: enquanto o noivo estiver com seus convidados, vocês não precisam fazer isso. Depois que o noivo for, vocês voltem a esse tipo de prática, né? Em suma, o que Jesus falou ali. Mas por que Jesus falou isso? Então, quando a gente aplica o contexto hermenêutico, por exemplo, da interpretação do texto a esse texto, primeiro a gente vai observar que o jejum era uma prática judaica. Então, eles eram como que prática da lei, eram forçados a jejuar. Os fariseus, então, falam que não jejuavam como os discípulos de Jesus jejuavam, como os outros circunstantes, porque aquilo era uma prática da lei. Mas Jesus diz uma coisa muito interessante, que tem a ver com o contexto cultural. No nosso contexto, né, com todo respeito, mas hoje se espera pela noiva. No contexto do tempo de Jesus, a pessoa mais importante no casamento não era a noiva, era o noivo. Então hoje, culturalmente falando, a nossa cultura, né, ocidental, a noiva passa a ser a mais esperada. Todo mundo quer ver a noiva, aquele véu, com aquele vestido, com aquela maquiagem, se ela está bonita, se não está bonita, né? Que é difícil ver uma noiva feia, né? Eles fazem uma mágica lá no salão, lá, que a bichinha pode ser caidinha, mas na hora que entra na igreja, todo mundo bate palma e tira retrato, dá uma levantada na moça, né? Então é uma coisa assim, todos se esperam, né? Todos esperam pela noiva.
Mas no tempo de Jesus se esperava pelo noivo. Lembra daquelas virgens prudentes e imprudentes? Chegando o noivo, algumas estavam com a lâmpada acesa, outras estavam com a lâmpada apagada, umas estavam com óleo do Senhor. Por quê? Porque no contexto cultural, a personagem mais importante dessa cerimônia era o noivo. Então Jesus como que está dizendo, enquanto os discípulos estiverem comigo, eu sou noivo. Enquanto os discípulos estiverem comigo, eles estão livres dessa disciplina. Por quê? Porque eles precisam curtir o máximo possível do noivo. Mas daqui a pouco o noivo vai embora e eles então voltam a essa prática. Agora você pergunta, mas pastor, como é que você sabe disso? É aí que vai aquilo que eu falei para vocês. É bom ter um bom comentário, é bom ter um bom dicionário, é bom ter algumas ferramentas que possam te ajudar. Você ter um livro sobre culturas e costumes nos tempos bíblicos, você ter um bom comentário acerca desse livro que você está lendo, ou de um outro livro, ou comentário da Bíblia, porque isso vai ampliar o seu conhecimento e isso vai te dar mais segurança para falar aquilo que você tem desejo de falar. Mas ninguém pode dizer que Jesus não jejuou. O texto começa dizendo, lá em Mateus capítulo 4, Lucas 4, depois de Jesus ter jejuado 40 dias e 40 noites, foi levado para o deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Então como você pode dizer que Jesus não jejuou? Ok? Então, só para isso. E também eu acho muito interessante aquela passagem de Mateus 5, 6 e 7, quando Jesus fala assim para os discípulos, quando vocês jejuarem, quando vocês derem esmola, quando vocês orarem, não sejais como os hipócritas, os fariseus. Ou seja, Jesus está dizendo para os discípulos que, não obstante eles não estivessem jejuando naquela hora, não estivessem dando esmola naquela hora, não estivessem orando naquela hora, havia um princípio novo. Ele diz para os discípulos, quando vocês fizerem, ou seja, eu espero que vocês façam, eu espero que vocês deem esmola, eu espero que vocês pratiquem a oração, eu espero que vocês pratiquem também a disciplina da abstinência para a santidade, o jejum, vocês façam dessa maneira. Na esmola, que a mão direita não faça o que a mão esquerda faz. Na hora da oração, não ache que é por muito falar que você vai ser ouvido. E quando vocês jejuarem, não dê aparência que vocês estão jejuando, porque jejum não é para os homens, Jesus é para Deus. Jejum é para Deus. É uma disciplina espiritual, é de espírito para espírito, é você com o seu Senhor. Amém? Então deu para entender só aqui a importância da hermenêutica, a importância de uma boa interpretação. Se você não tiver isso, a sua mensagem não vai ficar menos ungida ou mais ungida. O que vai acontecer é que você vai dar menos esclarecimento para aquela pessoa que está te ouvindo. E nós precisamos considerar muito bem, porque o princípio da homilética, o princípio da hermenêutica, eles têm um propósito, e o propósito é trazer cada vez mais luz para aqueles que nos ouvem. Então, a homilética e a hermenêutica nos trazem isso. Algumas outras coisas que a gente precisa observar dentro da hermenêutica, não é? A palavra, o ser, essas coisas todas que eu já lhes falei. Então, em suma, o pregador da palavra não pode ser preguiçoso. O pregador da palavra não pode achar que só aquele momento ali rapidinho basta para que ele seja usado. Quanto mais você tem conhecimento daquilo que você vai falar, mais seguro você vai estar para falar. Aliás, para mim essa é um dos tópicos muito importantes para você não ter medo de falar em público. Quanto mais conhecimento você tiver daquilo que você vai apresentar,
daquilo que você vai falar, mais seguro você vai estar. Você lembra quando você estava na escola que tinha um trabalho em grupo e que uma pessoa foi responsável para apresentar o grupo? Geralmente a pessoa que foi responsável para apresentar o grupo, das duas uma, ou ele sabia ler muito bem e era bem articulado, ou ele foi a pessoa que mais pesquisou para poder fazer aquele trabalho. Porque quanto mais segurança você tem daquilo que você vai apresentar, mais calmo você vai ficar, mais tranquilo você vai ficar para apresentar aquela palavra. Então, nós vamos continuar aqui na nossa aula do sermão temático. Então, nós aprendemos que o sermão, ele precisa conter um início, que é uma espécie de introdução. Dentro dessa introdução, ele precisa estabelecer bem, primeiro, como ele vai despertar a atenção do povo e como ele vai levar para o povo o objetivo que ele tem do sermão. No caso, sermão temático, a ênfase está sempre no tema. Então, ele vai subordinar os textos, ele vai subordinar ao tema, ok? Então, ele tem a introdução, que é o início, ele tem o meio, que é o desenvolvimento, que a gente chama de o desenvolvimento, e nesse desenvolvimento aqui é que ele estabelece o argumento. Geralmente ele coloca primeiro argumento, segundo argumento, terceiro argumento, para enfatizar o tema. Então, geralmente esses argumentos sempre eles estão ligados ao tema, ok? O sermão temático subordina toda a condução do seu discurso ao tema, ok? E depois você tem aquilo que a gente chama do final do seu discurso, que a gente chama de conclusão. Algumas pessoas dizem que aqui é o lugar mais forte do sermão, porque aqui você tem que arrematar tudo aquilo que você falou em poucas palavras e trazendo uma chamada para o povo, seja uma chamada à consagração, seja uma chamada à reflexão, seja uma chamada a um confronto com a palavra, com Jesus, e aí é o final. Então você precisa prestar muita atenção nisso. Logo que a gente fez essa abordagem, nós trouxemos um exemplo, e esse exemplo que eu falei para vocês do sermão temático, eu coloquei um tema aqui. Eu coloquei um tema para vocês de homens aprovados, ok? Homens aprovados. E aí nós começamos, e já que é o tema é esse, tudo agora vai ser subordinado ao tema, ok? Então, você pode botar homens aprovados, mulheres que edificam os seus lares. Tema tem bastante dentro do contexto da igreja. Filhos que vivem debaixo da promessa. E aí você pode colocar o mandamento dos filhos obedecerem aos pais para que tenham vida longa, né? Você pode colocar homens que Deus usa, mulheres que abençoam outras mulheres, enfim, altar. Você pode colocar vários temas. Você só não pode deixar de justificar o seu tema com textos bíblicos. Ainda que esses textos bíblicos sejam aleatórios, ou seja,
homens aprovados. Aí nós colocamos aqui aquele texto de Romanos 16. Em Romanos 16, nós temos ali vários homens. Saudai a esse, saudai aquele outro e tal. E nós pegamos ao versículo 10 de Romanos, na parte A, onde ele diz: saudai a Apéles, homem aprovado. Então, esse versículo já justificou o tema. E aí, o que nós fizemos dentro do sermão temático? Os homens, para serem aprovados por Deus, porque aqui nós não queremos os homens aprovados pelos homens, o nosso contexto é espiritual. Então, na introdução, no início, você pode falar de vários homens num aspecto positivo ou num aspecto negativo. A sua introdução, você poderia falar sobre homens que foram aprovados no seu caráter. Aí você cita o exemplo de um homem que você conhece, uma mulher que você conhece, mulheres que foram aprovadas dentro do lar. Mas aqui a gente botou homens porque a gente entendeu que nós estaríamos falando para homens, ok? Então você pode falar sobre homens no aspecto positivo, né? Homens que mantiveram a sua palavra e por aí vai. E depois dessa introdução positiva você fala: e dentro da ótica de Deus, como é que esses homens são considerados aprovados? Aí você vai colocar, que nós vamos dar esse exemplo aqui agora. Mas você também pode fazer a sua introdução falando sobre homens no aspecto negativo, homens que foram desaprovados. Aí você tem o celeiro de político, você tem o celeiro, né, dos mentirosos, dos fofoqueiros, dos homens que não foram aprovados, né, e por não serem aprovados perderam alguma coisa ou deixaram um exemplo negativo. Enfim, a introdução você pode chamar a atenção do povo e estabelecendo também o seu objetivo. E aí você vai e começa por desenvolvimento. Aqui você vai desenvolver o seu argumento no desenvolvimento para que esse desenvolvimento coopere com o tema. Qual é o nosso tema? Homens aprovados. Então sempre você vai como que colocar aqui mentalmente no seu esboço. Essa é a última parte, depois que você prepara, tem a sua conclusão do esboço. Russell Shedd, nosso querido bom velhinho que hoje está lá no céu, não por ser Papai Noel, mas por ele ter vivido entre nós um tempo gostoso e de muito derramar da graça de Deus. Russell Shedd dizia que nós devemos ler o sermão 30 vezes antes de pregar. Olha só, ele diz que você deve ler o seu sermão 30 vezes antes de você pregar. A minha pergunta é, pelo menos a Bíblia, você já leu ela toda? Como pode alguém que vai falar acerca do conteúdo da Bíblia não ter lido a Bíblia nenhuma vez sequer de capa a capa? Então você precisa prestar atenção. Outra coisa, querido. Quantas vezes você lê o texto que você vai pregar? Quantas vezes você medita no texto que você vai pregar? Quantas vezes você medita na Bíblia dentro do tema que você quer falar? Olha, eu costumo dizer uma coisa muito interessante, eu dizia isso para minhas filhas: mais vale uma caneta velha, um bom papelzinho do lado, do que você se assegurar na sua memória. Cuidado, porque a nossa memória falha. Então registre as coisas, coloca, para que você tenha uma boa segurança daquilo que você vai falar. Então, medite no texto, olhe o texto, medite, leia, ok? Que aí você vai ficar feliz, seguro naquilo que você vai apresentar. Então, mentalmente, você já está aqui. Eu vou botar HA para você lembrar e ficar melhor para eu escrever aqui, ó. HA seria o tema. Então você vai estar sempre memorizando assim: homens aprovados por Deus são aqueles que... Entenderam? Então, olha aí. Homens aprovados por Deus são aqueles que... Aí o desenvolvimento. Número 1.
que vivem em qualquer circunstância. Ok? Aí você pode pegar a sua Bíblia e você pode ler, por exemplo, Filipenses capítulo de número 4. Lembra de Filipenses capítulo 4? Você lembra de um versículo de Filipenses capítulo 4, tenho certeza que você lembra daquele versículo que diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas se você olhar esse capítulo 4, você vai ver que antes do versículo 13, você vai encontrar um versículo que diz assim, olha só, 12: sei estar abatido, sei também ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Filipenses 4, 12. Então, o homem de Deus, aprovado por Deus, ele não é um homem que só sabe viver de um jeito, só sabe viver com dinheiro no bolso, só sabe viver com a carteira cheia, só sabe viver com a conta recheada, só sabe viver quando a despensa está bufando, a geladeira está super cheia. Um homem de Deus, aprovado por Deus, é aquele que aprende a louvar a Deus em todas as circunstâncias. Ok? Número 2. Homens aprovados por Deus são aqueles que não têm vergonha de Cristo, ou do Evangelho. Aí você bota lá Romanos 1:16. Ok? Mais um argumento. Homens aprovados por Deus, sempre assim, sempre lembrando o tema, ok? São aqueles que, ok? Então você vai colocando isso e aí você vai crescendo dentro desse fator. Me lembrei do texto, Mateus 6:33. Homens aprovados por Deus colocam Deus em primeiro lugar. Pronto. Então, 3 argumentos, tá bom. Vai. E aí você vai agora para a conclusão. Desculpe botar aqui, mas é por causa da lousa. Então, na conclusão, você tem que chegar aqui e agora arrematar esse negócio. Tá ok? Nós estamos falando sobre homens aprovados por Deus. Demos um texto. Você pode ir lá desenvolver mais isso aqui, ok? Isso aqui é apenas um exemplo. Já fez a sua introdução, né? Fez um desenvolvimento e agora você vai fazer a chamada final, ok? Você pode fazer a chamada final dando esses versos e dizendo: quantos aqui gostariam de, ok? Melhorar a sua vida com Deus para serem considerados. Aí você pode falar assim, sabe por quê? Porque no final, a nossa prova será avaliada por Jesus assim. E aí você lembra daquele texto que Jesus falou lá no final: bem-estar, servo bom e fiel. Ok? E aí você vai chamar o pessoal para o altar, para a oração, para o despertamento. Você vai ficar à vontade para trabalhar agora a proposta final de acordo com aonde você está pregando, né? Como você está fazendo, ou você passa para o pastor, se você estiver numa igreja convidada, e depois ele vai pedir para você orar de novo. Ok? Então, meus queridos, aqui nós temos um exemplo de um sermão temático, obedecendo sempre, subordinado sempre ao tema, ok? Que nós vamos ver na próxima aula,
o outro sermão, que é o sermão textual, onde nós precisamos estar sempre pensando no texto. Só um exemplozinho aqui para você. Por exemplo, lá em Isaías, dá licença, lá em Isaías, se eu não estou enganado, está escrito assim: um filho se nos deu. Não, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Isaías 9, verso 6, né? Isso, Isaías 9, 6. Então nós temos aqui um texto. Nós vamos ver na próxima aula, mas só para você ter uma ideia. Olha só como que você pode fazer. Um presente do texto, você vai extrair o tema. Então o tema vai estar subordinado ao texto. Então você leu o texto várias vezes e agora você vai ver um presente do céu. Tá bom para você esse tema? Eu acho que tá. Bom, foi o que me ocorreu aqui agora. Então, um presente do céu. Muito bem. Então, você agora vai olhar para o texto e extrair o desenvolvimento do texto. E aqui você pode dizer várias coisas, né? Um menino nasceu, um filho deu, o governo está sobre os seus ombros. E aí eu já estou até aqui pensando já no expositivo que a gente vai ver depois. Você vai indo palavra por palavra nesse texto, você vai ficar uma semana pregando só nesse texto. Por quê? Porque no expositivo a ideia é de você ir tirando palavra por palavra e cada sentido daquela palavra dentro de um contexto bíblico, ok? Mas aqui é só para você ter essa ideia de como nós vamos explorar o sermão textual. Mas nós estamos estudando o sermão temático, ok? E nesse sermão temático eu trouxe este exemplo para você. E aí, é claro, eu até anotei aqui uma coisa muito interessante para falar para você, que nós precisamos evitar alguns vícios de linguagem. Eu, por exemplo, tenho muito tempo já nessa vida ministerial, mas isso é cheio de vícios. Não sou um bom exemplo para falar para você, porque o meu estilo, cada um tem o seu estilo pessoal, né? E dentro do seu estilo tem essas nuances da sua cultura. O campista, por exemplo, ele é um camarada que ele precisa demais olhar isso. Por quê? Porque é da nossa terra, aqui em Campos, você falar glória, você falar bicicleta, você não obedecer, não é? L e R. A gente tem umas terminologias aqui em Campos que são quase que absolutamente da nossa região, não é? A gente fala pocar ao invés de estourar, a gente fala uma porção de palavras que as pessoas vão, a gente às vezes está num outro lugar e as pessoas podem entender, a gente fala pipa, não é? E em outros lugares eles não falam pipa, eles falam outro papagaio, eles falam outro tipo de linguagem para a nossa querida pipa, né? A gente fala baleba, alguns lugares falam bola de gude, não, e por aí vai. Então a gente tem que ter, porque quando você for pregar num outro lugar e você chega lá e fala, olha, na minha infância eu brinquei tanto de baleba, o cara fala, o que é isso? Porque a sua região tem isso, mas a outra região, baleba não é baleba, baleba é bola de gude. Então a gente precisa se preocupar com essas coisas, né? Que a gente chama de vícios de linguagem. Às vezes nós temos esse vício e fala assim, não é isso mesmo, né? E a gente fica falando né toda a vida. Minha esposa sempre fica me corrigindo acerca de alguns vícios. Eu, por exemplo, teve uma live que eu fiz que ela notou que eu falei mais ou menos umas 6 vezes a palavra interessante.
isso é muito interessante, isso é muito interessante, isso é muito interessante. E pareceu até que a agulha estava parada, né? Naquele tempo da agulha do disco. Olha, então é bom você fazer essas correções, essas avaliações, para que no seu próximo você se corrija sobre isso. Hoje mesmo eu fui corrigido por um pastor, né, amigo. Ele falou: rapaz, na sua live outro dia você estava bocejando tanto na sua live. Eu falei assim: rapaz, só Deus sabe, porque eu tinha acabado de passar um dia que eu não dormi de noite. Mas quer dizer, quem está me ouvindo não tem nada com isso, que eu não dormi à noite, que eu passei a noite em claro, não é? Então, nós precisamos cuidar dessas coisas. Quer ver uma outra coisa? Eu vou caminhar para o final. Quer ver uma outra coisa muito interessante? Nós estamos vivendo, mais do que nunca agora, esse tempo dos, eu chamaria de estrangeirismos na nossa linguagem. Principalmente nós que estamos envolvidos com essa questão eletrônica. As pessoas às vezes falam assim: meu Deus do céu, meu HD está falhando. Aí a pessoa que está do outro lado, que é uma pessoa que não tem o convívio com essa linguagem tecnológica, o que é? HD o quê? Então você está trazendo uma palavra, que é uma palavra comum para aquelas pessoas que estão vivendo hoje nesse mundo, né, da tecnologia, mas aquelas pessoas que estão ali não sabem. Então a gente tem que ter cuidado para esses estrangeirismos, né, essas palavras que não são da nossa língua, que ainda não foram para o nosso dicionário, mas que já fazem parte do nosso dia a dia, né? De repente você conversa com uma pessoa e fala assim: olha, não esqueça de me dar o feedback dessa conversa não, hein? Desse negócio não. Aí a pessoa está com você e entende, mas se você leva isso para uma ilustração, leva isso para uma coisa, a pessoa que está lá no banco, você está, é o que? Feedback de quê? Né? Mas para você sabe que isso é o retorno daquela palavra que você deu, da comunicação que você deu, da mensagem que você emitiu, você está esperando um feedback daquilo. Então, esses estrangeirismos que a gente costuma usar no nosso dia a dia, no nosso ambiente de trabalho ou na nossa domesticidade, temos que ter cuidado para a hora de aplicar isso na nossa oratória, a gente não trazer dificuldade para aqueles que estão ouvindo, ok? Então, quero terminar lendo uma passagem desse livro que eu tenho usado aqui com vocês, de introdução. Hoje quero fazer o final. Por quê? Porque a nossa palavra precisa ter um princípio. Nós precisamos falar a verdade. Amém? Nós precisamos falar a verdade, mas a Bíblia fala que a gente precisa falar a verdade com amor. Então eu quero ler esse trechinho aqui para você e espero que te abençoe. Que diz assim: o amor faz a verdade palatável, enquanto a verdade faz o amor prático. A verdade sem amor pode destruir uma pessoa por sua brutalidade, enquanto o amor sem a verdade pode destruir uma pessoa por falta de sinceridade. O amor sem a verdade é sentimentalismo, um sentimento sem responsabilidade. A verdade sem amor não tem poder para mudar vidas, enquanto que o amor sem a verdade pode mudá-las na direção errada. Não basta ao pregador amar a verdade, ele também precisa amar as pessoas a quem ele ministra. Que Deus te abençoe e dê cada dia mais para cada um de nós a consciência e a inspiração de que nós precisamos falar a verdade em amor. Deus te abençoe. Até a nossa próxima aula.